Boa noite, internautas. Estamos aqui ao vivo com mais um Jurídico News pela Just TV. Hoje, entrevistando o professor Humberto Dantas, doutor em Ciência Política e conselheiro do movimento Voto Consciente. Boa noite, doutor. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os internautas. Satisfação muito grande estar aqui na Just TV. O Jurídico News visa debater questões da área de direito que envolve questões do cotidiano moderno. E, produção, as notícias dessa semana, quais são? No ar, para os internautas conhecerem, por favor. No dia 28 de junho de 2008, a revista Consultor Jurídico publicou o artigo cujo título era Última Chamada. Partidos têm até segunda para lançar candidatos de 2008. As convenções que escolherão os candidatos a prefeito e vereador das eleições de 2008 deverão ser feitas pelo partido até a próxima segunda-feira, 30 de junho. A forma de escolha dos candidatos será de responsabilidade dos partidos. As decisões dos diretórios municipais que se opuserem às diretrizes tomadas pelos órgãos estaduais e nacionais das legendas poderão ser anuladas pelo partido. O partido só pode pedir o registro de candidato escolhido em convenção. O prazo do registro acaba no dia 5 de julho e deve ser feito junto ao juiz eleitoral do município. Segundo a lei das eleições, as convenções podem ser feitas gratuitamente nos prédios públicos. A estimativa da Justiça Eleitoral é de que haja mais de 400 mil candidatos este ano. Em 2004, foram eleitos 5.562 prefeitos e 51.802 vereadores. Para o cargo de vereador, cada partido pode registrar uma vez e meia o número de vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal. No caso de coligação, poderão ser registrados candidatos até o dobro do número de vereadores. Podem se candidatar qualquer brasileiro com os direitos políticos em dia, filiado a partidos políticos. Para ser candidato a vereador, é preciso ter pelo menos 18 anos. Para o cargo de prefeito, a idade mínima é de 21 anos. A Constituição impede a candidatura de analfabetos, estrangeiros, brasileiros que estão prestando serviço militar e de inelegíveis. Os inelegíveis são parentes de segundo grau e o cônjuge do candidato a prefeito. A regra também vale para quem tiver substituído o prefeito 6 meses antes da eleição. O candidato pode ser decretado inelegível se cometer infrações previstas na Lei Complementar 64 de 1990 ou não sair do cargo que ocupa no prazo determinado pela norma. Ficha suja. Supremo Tribunal Federal decidirá sobre candidatos com processos em agosto. É o artigo escrito por Priscila Costa, da revista Consultor Jurídico. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Tribunal Superior Eleitoral se manifeste na ação em que a Associação dos Magistrados Brasileiros contesta a lei das inelegibilidades. De acordo com a lei, apenas políticos com sentença condenatória transitada em julgado, em processo criminal ou de abuso de poder político e econômico, são proibidos de se candidatar. Em arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada no Supremo Tribunal Federal, a Associação dos Magistrados Brasileiros afirma que a Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar 64 de 90, não foi recepcionada depois das mudanças constitucionais com a promulgação da Emenda Constitucional de Revisão 4 de 1994. A intenção da Associação dos Magistrados Brasileiros é fazer com que a Justiça Eleitoral analise caso por caso, em vez de fixar jurisprudência no sentido de que o candidato com processo ainda em andamento pode se candidatar. A Associação de Juízes pede liminar para que o Supremo fixe como condição e como modo de interpretação dos preceitos fundamentais que caberá à Justiça Eleitoral sopesar a gravidade das condutas apontadas na lei complementar, mesmo sem trânsito em julgado, para deliberar pela rejeição ou não do registro do candidato. O ministro Celso de Mello analisará pedido cautelar feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros apenas depois da manifestação do Tribunal Superior Eleitoral nos autos. Celso de Mello também pede que sejam ouvidos o Presidente da República, a Câmara e o Senado. A ação de descumprimento de preceito fundamental será julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 6 de agosto. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu recentemente que o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição,
que diz que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, não é auto-aplicável e que depende da edição de nova lei estabelecendo os casos em que a vida pregressa do candidato implicaria em inelegibilidade. No Supremo, os precedentes também caminham no sentido de considerar inelegível apenas quem tem condenação transitada de julgado. O próprio ministro Celso de Mello já decidiu em outras ocasiões que a presunção de inocência aplica-se não só no processo penal, mas também em processos administrativos. No julgamento do recurso extraordinário 482006, quando o Supremo considerou inconstitucional a lei de Minas Gerais, que previa a redução de vencimentos de servidores públicos estaduais processados criminalmente, o ministro observou que a decisão mostrava que o princípio da não culpabilidade projeta-se para além de uma dimensão estritamente penal, alcançando quaisquer medidas restritivas de direitos, independentemente de seu conteúdo. A Veja Online, de 1º de julho de 2008, publica artigo sob o título PT e PSDB dividem o apoio de partidos do Mensalão e legendas defendem alianças. Os dois principais partidos envolvidos na disputa presidencial assediam e dividem o apoio das três legendas que ficaram com a marca do Mensalão. O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PSDB, do candidato Geraldo Alckmin, têm nos estados o mesmo número de adesões de PP, PL e PTB. E tanto tucanos como petistas defendem a opção de se aliar a partidos mensaleiros. De acordo com a reportagem publicada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo, PT e PSDB têm coligações regionais com o PP, PL e PTB em 23 estados e no Distrito Federal. O número de apoios é de 15 cada. E em 6 estados, tanto o PT como o PSDB têm o apoio de pelo menos um dos partidos do Mensalão: Amapá, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Sergipe. Em 4 estados, o PSDB conseguiu o apoio dos 3 partidos do Mensalão: Goiás, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. O PT não tem o apoio dos 3 ao mesmo tempo que em nenhum estado. Em 4 estados, o PSDB conseguiu o apoio dos 3 partidos do Mensalão: Goiás, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. O PT não tem o apoio dos 3 ao mesmo tempo em nenhum estado. O PFL, partido de oposição que mais criticou o escândalo, está aliado às siglas do Mensalão em 15 estados e Distrito Federal. Em 3 deles, os petistas estão juntos dos 3 partidos mensaleiros de uma só vez. Estigma. PT e PSDB defendem a decisão de fazer alianças com partidos do Mensalão com argumentos diferentes. De acordo com o presidente nacional petista, Ricardo Berzuini, não se deve estigmatizar aliados por causa do Mensalão. Sempre rejeitamos a tese de que os partidos estão comprometidos. O PT também teve problemas, não vai dizer que não enfrentou o mesmo processo. Já o coordenador da campanha de Geraldo Alckmin, senador Sérgio Guerra, de Pernambuco, busca evitar a ligação entre o escândalo e o seu partido, dizendo que há ligações regionais com as legendas, mas não há nenhum elo com os envolvidos no caso. Já o coordenador da campanha de Geraldo Alckmin, senador Sérgio Guerra, de Pernambuco, busca evitar a ligação entre o escândalo e o seu partido, dizendo que há ligações regionais com as legendas, mas não há nenhum elo com os envolvidos no caso. Alguns partidos do Mensalão podem até nos apoiar em certas áreas, mas os mensaleiros jamais nos apoiaram, justificou o coordenador tucano. PMDB. O líder do PMDB no Senado, Ney Suassuna, Paraíba, afirmou nesta segunda que a legenda espera convite do presidente Lula para integrar seu comitê de campanha à reeleição. Esperamos que o Lula convide alguém do partido para participar do seu comitê. Como o partido não lançou candidato próprio à presidência, é livre para apoiar os candidatos de outras legendas. Professor Huberto Dantas, antes de comentar as notícias da semana,
gostaria que fizesse um esclarecimento. O cidadão brasileiro pensa que o direito de cidadania se restringe ao exercício do direito do voto. É correto esse pensamento, professor? Na verdade, em termos até jurídicos, em termos de lei, enfim, costuma se restringir o direito à cidadania ou a cidadania à questão do voto. Na verdade, em termos sociológicos ou em termos sociais, enfim, como a gente pode aí imaginar, no que diz respeito às questões de amplidão social, a cidadania ela é algo significativamente mais complexo do que o exercício do voto, e o voto estaria, nesse caso, incluído nos aspectos essenciais do que a gente poderia chamar aí de cidadania. De acordo com um sociólogo inglês chamado Theodore Marshall, a cidadania poderia ser dividida de uma maneira bastante simples, a explicação, em três processos, em três etapas bastante elementares. A primeira é a garantia de três conjuntos fundamentais de direitos, Luiz. Então, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Por direitos civis estamos entendendo predominantemente os direitos individuais e coletivos. No caso dos direitos políticos, o direito de representar e ser representado, e nesse caso entra, dentre outras possibilidades, a escolha dos representantes por meio do voto, e, no caso dos direitos sociais, o que nós chamaríamos de possibilidade de divisão da herança pública. Mas isso não basta, não bastam esses três direitos, não bastam esses três conjuntos de direitos. É necessária a educação. A educação não vista apenas como um direito social, mas também como um dever de cada cidadão com o coletivo. Então não resta ao cidadão a alternativa se ele será ou não educado. Ele será. E essa educação é uma educação que indiscutivelmente tem que incluí-lo na sociedade enquanto cidadão. Por fim, tendo esta educação, tendo a plena consciência dos seus direitos e dos seus deveres, as pessoas costumam confundir também bastante a questão da cidadania apenas com a obtenção de direitos, quando na verdade também guarda uma relação direta com a questão dos deveres, nós chegamos à terceira e última etapa, que Marshall chamaria de a consciência. Esta consciência, vista de maneira coletiva, seria o sinônimo maior do que a gente entende por cidadania. Então é um complexo, um conceito bastante complexo, que nos leva a acreditar que o simples exercício do voto, por mais que ele não seja tão simples, não responde pela questão. Professor Humberto Dantas, seria correto então dizer que cidadania seria o direito do cidadão seria o acesso do cidadão aos seus direitos fundamentais e aos mecanismos de controle, de garantia desses seus direitos fundamentais? Sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento em que você tem um cidadão consciente, você tem um cidadão absolutamente capaz de controlar o pleno funcionamento da sociedade e também respeitar princípios, porque muito do que os cidadãos fazem, que a gente poderia dizer assim, contra a lei, por vezes ele faz de maneira, eu não vou dizer inconsciente, mas vou dizer sem o pleno conhecimento de que aquilo efetivamente é uma afronta ao que se coloca como norma estabelecida, como regra. Então, sem dúvida nenhuma, que esta capacidade do cidadão obter esses direitos, ter esses direitos, gozar desses direitos, da forma como a lei lhe oportuniza, lhe dá a chance, e, claro, controlar, fazer o controle de como esses direitos funcionam, sem dúvida nenhuma nos aproxima bastante da questão da cidadania. Professor, o cidadão brasileiro também tem, parece que uma mania, não vou dizer assim mania, mas uma tendência a anular seu voto, a votar em branco, ou também a votar em nome de candidatos que têm pseudos de nome de bichos ou de nomes estranhos. A que se atribui essa tendência do eleitor brasileiro? Por vezes também que fazem campanhas exóticas, enfim. Primeiro que existe aí uma questão da irreverência, É um povo irreverente, é um povo que gosta, é dado a esse tipo de brincadeira, na minha opinião, enquanto cientista político, não são brincadeiras de muito bom gosto, mas, em todo caso, são sempre respeitáveis e, não que sejam respeitosas, mas por vezes a gente respeita a diversidade das posições, das opiniões, mas é um povo que tende a esse tipo de comportamento, às vezes, um pouco mais irreverente. No que diz respeito à escolha pelo voto branco ou pelo voto nulo, que hoje em dia, em termos legais, acabam que dando mais ou menos a mesma coisa, porque até 1997, ou seja, até a eleição anterior, em 1996, o voto branco ia para o campeão da urna. Então o voto branco era quase que um cheque em branco,
em que o eleitor estaria dizendo, olha, o que esta coletividade aqui, que muito provavelmente se aproxima da minha realidade por razões, nesse caso, geográficas, escolher é como se eu estivesse escolhendo também, né? Mas não, a partir de 97, então o voto branco passa a ter um valor semelhante ao do voto nulo, ou seja, votou branco, votou nulo, o voto se torna inválido, perfeito? Existe uma campanha de se tentar fazer com que o brasileiro vote em branco, vote nulo, enfim. A urna eletrônica diminuiu muito a quantidade de votos em branco e voto nulo, mas mesmo assim existe aí uma campanha para fazer com que as pessoas anulem ou embranqueçam os seus votos, que na verdade vai acabar dando na mesma. O que a gente tem a refletir sobre esse ponto de vista? Primeiro, na minha opinião, né? A gente está falando aqui sobre questões de opinião. O voto branco e o voto nulo pelo voto branco e voto nulo é, sem dúvida nenhuma, um desrespeito a questões essenciais da democracia, na minha opinião. Então você tem a oportunidade de fazer uma análise acurada de todos os candidatos, o que todos os eleitores deveriam fazer, dos partidos, dos candidatos, das alianças que foram estabelecidas, e escolher aquele que mais se aproxima dos seus ideais. Então, na verdade, o voto nada mais é do que um cálculo da mínima aproximação. Então eu analiso todos os candidatos, vejo aquele que está mais próximo de mim e caminho em direção a esse. O voto branco e o voto nulo, eles podem ser compreendidos como um resultado desse cálculo. Olha, todos os candidatos estão, em relação ao meu modo de pensar, numa distância tão significativa que para eu chegar em qualquer um, antes de chegar em qualquer um deles, eu chego no voto nulo. Aí o eleitor estabeleceu um critério, um cálculo e anulou o voto. Extremamente respeitável. Não fosse respeitável, não existiria a opção, não existiria a possibilidade de se anular ou se votar em branco. Agora, o voto branco por brincadeira, o voto nulo por campanhazinha que aparece na internet, fala, vamos todos brincar de anular o voto, com todo respeito, eu acho que não faz o menor sentido, não acrescenta nada para a nossa democracia. O professor poderia ilustrar os nossos internautas com a lembrança de alguma dessas campanhas folclóricas, de alguns desses candidatos ou desses nomes utilizados que ganharam votos em eleições anteriores? Olha, quando nós não tínhamos a urna eletrônica, ou seja, quando era possível escrever o nome do candidato na cédula, nós tivemos em São Paulo, se não me engano, na década de 50, se não na década de 60, enfim, um rinoceronte do zoológico, extremamente bem votado, com o nome Cacareco. Então era lá um rinoceronte, fez-se lá uma campanha na mídia. Existia uma insatisfação já na época, existia uma insatisfação com alguns legisladores da cidade, se eu não me engano, ou do estado, mas acho que da cidade, e falaram assim, quer saber, vamos votar no rinoceronte, que a melhor coisa que a gente pode fazer é isso. E votaram no rinoceronte. O rinoceronte teve muito voto, claro que não foi eleito, né? Ele não era candidato, mas ele teria voto suficiente para se eleger. Inclusive na minha casa, né, na casa da minha família, parece que minha avó votou no rinoceronte e meu avô ficou transtornado com a situação. Depois, na década de 80, mais uma vez com um apoio marcante da mídia, de alguns programas de humor, etc, 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 nós tivemos no Rio de Janeiro um macaco, também do zoológico, se eu não estou enganado, chamado Macaco Tião, que teve uma expressiva votação. Com o advento da urna eletrônica, ficou impossível você escrever qualquer nome e, naturalmente, um número que não seja condizente com o número de um partido não vai resultar num macaco ou num rinoceronte na tela. Então as pessoas passaram a escolher candidatos que pautavam, ou que pautam, ainda temos muito isso, que pautam suas campanhas em movimentos exóticos, peças teatrais. Eu me recordo, por exemplo, de um candidato em Minas Gerais, nas eleições passadas, do Prona, do extinto partido Prona, era um candidato que defendia os aposentados, que emergia de dentro de um caixão, ele estava morto, fingindo de morto, cheio de flores no caixão, um monte de gente em volta, ele pulava de dentro do caixão e dizia assim, o aposentado não está morto. E aí fazia lá o discurso dele e tal, assim. Não foi eleito, mas teve uma quantidade significativa de votos. E a gente tem, em São Paulo mesmo, nós temos um candidato que pauta suas campanhas em algumas questões exóticas, porque é aquele sujeito, que eu sinceramente não me recordo o nome nesse momento, acho que é Osmar Lins, se eu não estou enganado, que fala do tal peroba neles, que diz que fica com óleo de peroba, dizendo que todo mundo é cara de pau, não sei o quê. É uma forma um pouco mais exótica, um pouco mais teatral de angariar votos, e esse candidato nunca teve uma votação expressiva. Professor, é verdade, nós temos aí campanhas que se aproveitaram dos eleitores insatisfeitos com o quadro político, mas eu pergunto se há uma responsabilidade dos eleitores por esse quadro político
não satisfatório que existe atualmente na política brasileira. O fato de os eleitores se utilizarem do voto branco e nulo, ou de votos em candidatos de nomes exóticos, ou com campanhas exóticas, contribuem para essa classe política que ocasiona a insatisfação do eleitor brasileiro? Olha, eu acho que sem dúvida nenhuma, sim, existe uma responsabilidade muito grande do eleitor em relação ao quadro político que nós temos aí. A classe política, ela é a classe política porque o eleitor deseja que assim seja. Né? Ninguém está onde está sem que alguém tenha o escolhido para que esteja lá. Né? Então, o presidente da República, o governador do estado, o prefeito da cidade, né, os deputados federais, estaduais, distritais, vereadores e senadores, enfim. Todos os políticos que estão ocupando algum cargo estão lá porque o eleitorado assim desejou que eles estivessem. Então, claro que a responsabilidade é do eleitorado. Agora, nós temos um problema grave no que diz respeito à questão educacional. E aí nós poderíamos até nos reportar a alguns filósofos. Né? Não existe, da teoria da democracia, autor respeitado que não tenha pautado a democracia sobre dois pilares essenciais. O primeiro, da participação. A participação hoje, numa democracia representativa, se dá por meio do voto, predominantemente por meio do voto. O segundo pilar, Luiz, é o pilar da educação ou da informação. E aí nós teríamos que fazer uma análise acurada do grau de informação e de educação do eleitor brasileiro, ou de qualquer outro eleitor ao redor do mundo, mas vamos nos concentrar aqui no nosso país. A gente teria que fazer uma análise acurada do grau de capacidade de informação e de educação que tem esse eleitor. A gente sabe que no Brasil muito baixo. Primeiro, em termos políticos, então existem estudos da Unicamp, por exemplo, que saiu inclusive publicado na revista do CESOP, do Centro de Opinião Pública da Unicamp, de 2002, que analisava uma pesquisa que a Unicamp realiza que chama ESEB, que é Estudo Eleitoral Brasileiro, pesquisa de campo muito grande, feita de maneira muito séria. Existe um estudo nessa revista da Unicamp que mostra que num índice de alienação política, 66% dos brasileiros ocupam um status, ou têm um status de alienação muito grande. São pessoas que não participam de eleições, que não aderem a candidatos, que não fazem campanha, que não procuram informação, que não se associam a sindicatos, a organizações de classe, a organizações de bairro, que não descem para a reunião do síndico lá do prédio, né, e que não buscam informação na TV, no rádio. Tá? Então, 2/3 dos brasileiros têm um altíssimo índice de alienação. E depois a gente ainda tem problemas básicos de educação. Né? O MEC mostra que 75% dos brasileiros não são capazes de ler uma página e, numa página em branco, escrever interpretando aquilo que acabaram de ler. Quer dizer, se a gente tem esse grau de ignorância nesse país, que dirá no momento de fazer escolhas eleitorais e de entender o sistema eleitoral brasileiro. Professor, isso é muito grave. Mas eu pergunto ainda, é certo dizer que um povo que elege um político corrupto é um povo corrupto que se corrompe por, eventualmente, temos exemplos aí na história por um passe de metrô, passe de ônibus, por um benefício social? É certo dizer nessa explanação que a classe política é um espelho da maioria do povo brasileiro? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Concordo assim, em gênero, número e grau. Posso ser linchado pelos nossos internautas, um linchamento virtual, mas indiscutivelmente o Brasil vive há 508 anos uma imensa crise ética e moral. O Brasil carece de um mínimo de ética e um mínimo de moral para que continue sendo, ou para que tente um dia ser, um país minimamente sério. Vamos dar aqui alguns exemplos relacionados a essa questão que você colocou. Então, nós temos aí um problema relacionado à corrupção na política. Então, o povo olha lá para cima e diz assim, esse sujeito que me representa é inatingível. E olha lá para baixo para dizer, esse sujeito que me representa não presta. Esse sujeito foi eleito por você. Então, a primeira questão, a gente volta na questão anterior. Quer dizer, nós somos os sujeitos. Agora, o brasileiro, eu não estou dizendo a pessoa pontual que está nos assistindo, não estou dizendo você, não estou dizendo enfim. Em geral, o brasileiro é o povo da vantagem, é o povo do jeitinho, né? Muitos brasileiros burlam o imposto de renda, muitos brasileiros ultrapassam tranquilamente as leis, por exemplo, de trânsito, né? Volta de feriado é olhar para o acostamento e ver alguém voltando.
Isso tudo você está passando por cima da regra. E mais, em termos morais, as pesquisas mostram que o brasileiro aceita a corrupção com naturalidade. Um dos termos, por exemplo, uma das questões que qualquer livro de filosofia política atesta como corrupção é o nepotismo. O nepotismo no Brasil não é crime. Então nós temos, por exemplo, o legislativo abarrotado de parentes de políticos. Né? Por quê? Porque a lei permite que seja assim. Então nós temos um problema legal no Brasil, a corrupção é legalizada nesse sentido, né? Do nepotismo, por exemplo, né? Que é uma das questões fundamentais que caracterizam a corrupção e, no caso, o brasileiro aceita o nepotismo como algo natural. Pesquisas, por exemplo, realizadas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mostram que, inclusive num livro chamado A Cabeça do Brasileiro, mostra que as pessoas aceitam. Né? Aceitam favores, aceitam favorecimentos, aceitam propina. O voto comprado, por exemplo, que as pessoas falam muito, o político que compra o voto é corrupto. Claro que é corrupto, mas o eleitor que vende o voto também é corrupto. Né? Existe um trabalho de antropologia feito no interior de Pernambuco, e eu acho que isso espelha o Brasil, não é dizer, tá vendo, em Pernambuco nada disso, é Brasil, que o eleitor vai atrás do político para vender o voto. Eu participo de algumas campanhas como profissional de ciência política, que sou estrategista, olha, a gente vê as campanhas, assiste as campanhas e tal. Quando a gente sai, por exemplo, para andar com o candidato em comunidades muito carentes, né, os eleitores saem correndo atrás dos políticos pedindo coisa. Quer dizer, esse eleitor carece de cultura política, ele carece de informação, mas ele também é um eleitor corrompível, infelizmente. Nós estamos aqui no noticiário vendo que o Tribunal Superior Eleitoral está decidindo a questão sobre a chamada ficha suja do candidato. O que se entende por ficha suja são aqueles que estão respondendo a processos que ainda não transitaram em julgado, para que o internauta saiba o que é transitado em julgado. É quando não há mais recurso sobre uma decisão. Então, a sentença penal condenatória é aquela sentença que condena e, se transitada em julgado, né, que não tem mais recurso sobre ela. Então, se discute se a ficha suja compreende o trânsito em julgado ou não da sentença condenatória, ou simplesmente o fato de estar respondendo a um processo. É óbvio que se o próprio eleitor poderia fazer esse julgamento e não votar num candidato que está respondendo a determinados tipos de crime. Mas está se passando, porque o eleitor brasileiro não faz isso, para que o Tribunal Eleitoral desempenhe essa missão. O que o professor Humberto Dantas entende sobre um candidato de ficha suja? Olha, a gente precisa então estabelecer algumas questões aí. A primeira, Luiz, eu acho que você deixou muito claro quando colocou, cabem recursos. O problema é que cabem muitos recursos. Né? Nós temos uma justiça que, de uma certa maneira, permite que alguns recursos sejam colocados e esses recursos venham ocorrendo. Então, enfim, nós temos alguns políticos, né? E aí a gente entraria na seara da morosidade da justiça. A gente tem políticos que respondem a processos desde a década de 80. Então o sujeito está aí há 30 anos respondendo a um processo, né? E o eleitor fica na espera, olha, ou não é, transitou em julgado ou não transitou, deu a sentença final ou não deu, é culpado ou não é, enfim. Então a gente tem políticos que se aproveitam disso, inclusive se elegendo e mudando a esfera do seu julgamento, quer dizer, ele vai ter um foro privilegiado, e ele vai tentar se reeleger para ter mais uma vez, e assim por diante, sucessivas vezes, até que a gente cria um ambiente muito difícil de o eleitor entender. Né? O advogado entende isso de maneira muito clara, o cientista político que está aqui já não entende tão bem assim. Então, quer dizer, não é simples compreender como a justiça funciona, como os processos tramitam, etc. Bom, no que diz respeito a julgamento que o eleitor faz, o eleitor, ao contrário do que alguns políticos defendem, eu fui julgado pelo mais fiel, pelo mais nobre, pelo mais essencial dos juízes que é o povo. Não. Uma eleição não é um julgamento de crime, uma eleição é um julgamento de ideias. Então o Luiz tem a ideia A, o Humberto tem a ideia B, aí o eleitor vai julgar se ele prefere a ideia A ou prefere a ideia B. Né? O eleitor não tem capacidade, e uma eleição não pode se transformar num ambiente de julgamento de se o Luiz cometeu algum crime, se o Humberto cometeu um crime, se o crime que o Luiz cometeu é mais sério do que o do Humberto, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Então,
Na minha modesta opinião, os candidatos têm que chegar em igualdade de exposição ao eleitorado, ou seja, o indivíduo tem que se apresentar ao eleitorado única e exclusivamente pautado na capacidade de apresentar ideias que serão julgadas com a tal ficha limpa. E aí a gente vai para a terceira pergunta envolvida aí na sua questão. O que é ficha limpa? Então, seria o transitado em julgado. Mas o que muitas organizações têm reclamado no Brasil, a CNBB mesmo, né, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a própria OAB Nacional, enfim, muitas organizações têm questionado é que, como é muito moroso, como demora muito, como é muito complicado, então tem que pegar a ficha lá no começo. Bom, mas todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e essa prova em contrário se dá via o julgamento final da matéria. Se a gente fosse tirar da área, se a gente fosse limpar todos os políticos que têm algum processo correndo contra si, não tem classe política. A classe política está acabada no Brasil. Por quê? Porque existem, Luiz, processos que são simples. Por exemplo, o Luiz falou mal do Humberto, eu vou entrar com um processo com calúnia e difamação, injúria, qualquer coisa do tipo, você já está com a ficha suja, você tem um processo correndo contra você. Então o que se tem pensado é que a partir do momento em que isso foi para a segunda instância, ou seja, que houve um julgamento num primeiro momento, me corrija se eu estiver errado, que houve um julgamento no primeiro momento, e esse julgamento, essa matéria, foi considerada procedente, e esse sujeito foi considerado culpado, pelo menos no primeiro momento, esse já não poderia mais. Nesse caso, a gente também vai ter uma perda muito grande de alguns políticos, mas aí eu acho que em detrimento do interesse comum. Eu vou aproveitar para fazer um esclarecimento a respeito dos recursos e a questão da morosidade da justiça. Na verdade, não são os recursos que fazem com que a justiça seja morosa. Os recursos exigem para evitar as arbitrariedades. Quem julga são seres humanos, que são falíveis. Então, quanto menos recursos você tem, maior a possibilidade de ocorrência de arbitrariedades. Então, é essa a razão dos recursos. Agora, os recursos não causam a morosidade. A morosidade é causada pela falta de juízes, pelo excesso de processo, por uma série de outros fatores que não necessariamente a questão dos recursos. Existe no Brasil duplo grau de jurisdição. Então você tem na primeira instância, que determina se algum acusado é inocente ou condenado, e que, se for condenado, não que ele é obrigado a recorrer, mas ele pode recorrer daquela decisão se entender que foi injusta. E aí ele passa a um duplo grau de jurisdição, que é a segunda instância, onde que vai reavaliar todas aquelas provas, um colegiado, não é mais um único juiz, onde a possibilidade de erro é menor. E esse colegiado ainda pode incorrer num erro, afrontando uma legislação federal ou afrontando a Constituição Federal. Então, se isso vier a ocorrer, aí cabe às instâncias revisoras, onde nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, reverem essa decisão se realmente afronta alguma lei federal, algum dissídio jurisprudencial ou a própria Constituição Federal. E tudo isso poderia ser muito rápido. Não é pela falta de juízes, pela desproporção entre a população e os juízes que existe essa morosidade. Agora, o que causa preocupação, bem colocada pelo professor Humberto Dantas, é a possibilidade de alguém estar respondendo o processo e, por causa disso, se inviabilizar uma candidatura. E isso muitas vezes acontecer até deliberadamente, propositadamente, por aquele que se beneficiaria daqueles votos, daquele candidato que seria eliminado da competição, digamos assim. Porque isso vira peça de marketing, Luiz. Exato. Eu gostaria de citar um exemplo aqui, curioso, que acontece aqui em São Paulo. Nós temos, por exemplo, um governo que é o Partido dos Trabalhadores, e, portanto, tem a máquina do governo federal, Polícia Federal, Receita Federal, tudo na mão, obviamente, né? E, curiosamente, nós temos uma candidatura aqui em São Paulo, da Prefeitura, onde a Polícia Federal acabou fazendo uma investigação envolvendo um candidato que, curiosamente, a saída dele da eleição vai beneficiar um candidato do próprio partido. Há uma possibilidade de se excluir como sendo tendenciosa ou não tendenciosa esse tipo de atitude do governo?
Olha, na verdade isso tem acontecido, essas suspeitas têm sido levantadas já faz alguns anos, inclusive em relação a outros candidatos, a outras candidaturas, a outras chapas, enfim. Em 2002 nós tivemos algo muito parecido, nós tínhamos uma candidata que se lançou à presidência da República, se lançou como pré-candidata ou como possível candidata pelo horário do seu partido, né, aproveitou o horário que os partidos têm direito para fazer propaganda institucional para lançar seu nome, despontou nas pesquisas no começo de 2002 e a Polícia Federal promoveu uma operação surpresa no seu escritório e descobriu lá um montante em dinheiro que não tinha procedência e começou-se a se suspeitar, a falar, enfim, que aquele dinheiro era para a realização de campanha, era um dinheiro caixa 2, enfim, que não tinha procedência garantida, enfim, não tinha como dizer de onde veio. Então, desde 2002 nós já temos essas suspeitas. Em 2002, em relação a essa candidata, o partido dela, nesse caso, não apoiou o partido do presidente da República na época. Enfim, eles se separaram naquela época, ficou claro que houve uma briga, um conflito entre esses dois partidos. No caso que você está citando aqui, Luiz, o fato da saída do candidato que está sendo denunciado, que está envolvido num escândalo, desbaratado aí pela Polícia Federal, né, o partido dele findou apoiando a candidata, que seria a candidata natural do governo federal por serem do mesmo partido, e nesse caso até esse final de semana agora, nas convenções, deram as mãos, fizeram lá um acordo e posaram para as fotografias. Então, por este ato, a gente poderia pensar que não existe qualquer tipo de suspeita nesse caso. Pela sua colocação, a gente poderia dizer que existe. Não tem nada confirmado, a gente não está fazendo nenhum tipo de afirmação aqui, o que seria, claro, até de uma certa forma difícil da nossa parte de ter essa certeza, mas são hipóteses que têm sido veiculadas e que têm sido comentadas e que a gente tem que ficar atento. A Polícia Federal tem exercido um papel, tem desempenhado um papel no Brasil. Alguns parlamentares têm reclamado que um pouco desproporcionais em relação à classe política. Né? A gente tem que ver um pouco isso. Professor, aqui realmente, esclarecendo a internauta, não se trata de nenhuma afirmação. A questão é levantada como suspeita ou de excluída ou não excluída, a fim de que se analise a possibilidade de um candidato ou um pré-candidato poder ser eliminado da campanha, deixar de ser candidato, simplesmente porque está sofrendo um processo. Porque esse processo pode ser deliberadamente provocado pelo seu adversário. Professor Humberto Dantas, a respeito das coligações, como mencionou o noticiário, é possível se imaginar a coligação de partidos tão antagônicos, pelo menos aparentemente, como o PT e o PSDB? Olha, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim, existe um cientista político italiano chamado Angelo Panebianco que diz o seguinte: em países federalistas, em países divididos em estados, né, os regimes partidários tendem à descentralização. Ou seja, o que acontece no plano federal de um país dividido em estados dificilmente se repetirá como realidade pontual em cada estado. Ou seja, aqui em São Paulo, nós temos o PT e o PSDB como as duas grandes forças. Né? Esta é uma disputa rigorosamente idêntica à grande disputa que acontece no plano federal desde 1994. Isso é mera ou quase uma mera coincidência. Em outros estados, por exemplo, em 1998, antes da verticalização das coligações, em 1998 PT e PSDB apoiaram o mesmo candidato ao governo do Acre, era um candidato do PT, que ganhou o governo do Acre. No Piauí, PT e PSDB apoiaram o mesmo candidato ao governo, né, e ficaram em terceiro lugar com um candidato do PSDB. Nas cidades, então, isso acontece de maneira muito mais corrente, muito mais normal. Em 2004, para a gente ter uma ideia, em 901 cidades, PT e PSDB apoiaram rigorosamente o mesmo candidato a prefeito de maneira formal. Então, todo esse imbróglio que está acontecendo aí em torno de Belo Horizonte, da questão do PT e do PSDB apoiar o mesmo candidato e da diretiva nacional do PT não aceitar essa aliança formal com o PSDB, isso aí tem uma ligação muito forte com interesses maiores do partido. Agora, em outras tantas cidades, nós veremos tranquilamente
PT e PSDB juntos, inclusive em Nova Iguaçu, que é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes no Rio de Janeiro. Professor Humberto Dantas, antes de responder aos internautas que estão nos assistindo ao vivo, eu gostaria que explicasse como é que vai funcionar agora a programação eleitoral, esses períodos eleitorais de propaganda, quando começam, o que pode ser feito, o que não pode, antes de se iniciar a propaganda nas rádios e televisão. Como está esse calendário eleitoral, professor? Bom, até o início de junho nós tínhamos pré-candidatos. Então ninguém podia falar como candidato, ninguém podia aparecer como candidato, apesar de que, claro, existiam lá umas brefinhas, tá, uma forma de aparecer, de dizer, olha, eu me interesso muito pela sua cidade. Ah, tá vendo? Tá fazendo candidatura. Não estou fazendo campanha, só estou dizendo que eu tenho um carinho enorme pela cidade. Enfim. Em junho nós tivemos as convenções dos partidos, que, como bem mostrou a matéria no início do programa, normalmente se realizam em prédios públicos, precisam acontecer. É nessas convenções que os partidos se estabelecem, celebram as alianças, as coligações, lançam seus candidatos, dizem se terão ou não candidatos nas eleições majoritárias, ou seja, nesse caso desse ano para prefeito, quais são os candidatos para vereador e assim sucessivamente. Distribui lá os números das legendas e coisas do tipo. Bom, 5 de julho, a partir de 5 de julho, os partidos precisam registrar essas campanhas. Então eles vão ao Tribunal Eleitoral e dizem assim, ó, tá aqui registrado, ó, a ata da convenção tá aqui, nesta ata ficou resolvido isso, os candidatos são esses e é assim que a coisa vai acontecer. Ponto. E a partir daí começa a campanha. Começa a campanha, vamos pensar principalmente nos municípios, nos pequenos municípios, na base do corpo a corpo. Então o candidato vai sair pelas ruas, vai nos bairros, vai pegar na mão, vai abraçar, vai pedir voto, aquela coisa toda. Não pode comprar voto, não pode dar nenhuma garantia para o eleitor em troca do voto. Isso é crime eleitoral, é a Lei 9.840/99, que é chamada a primeira lei de iniciativa popular da história do Brasil, apesar de que não é bem assim que aconteceu, mas enfim, isso é crime. Mas a campanha pode começar. Carro de som, não pode carro de som perto de hospital, perto de escola, perto de prédio público, mas os carros de som vão começar a circular. Muros pintados em metragem pré-estabelecida, pequenas pinturas em muros 4 metros quadrados, algumas fachadas, né? Principalmente em casas que servirão como comitês. Tem que tomar cuidado que algumas cidades não permitem algumas questões como essa de placas, como São Paulo, por exemplo, restringiu bastante essa questão, mas existem as possibilidades. Pela internet, o site dos candidatos, www.nome do candidato, número do candidato, .can, né, de candidato, .br, então os candidatos vão poder ter seus sites na internet. E depois as campanhas mais tradicionais, né, que é pelo rádio e pela televisão a partir de 19 de agosto, né, tempo esse dividido de acordo com a proporção dos deputados federais. Professor Humberto, nós temos alguns internautas que estão fazendo algumas perguntas pela internet. Gostaria que a produção selecionasse algumas perguntas e fizesse diretamente ao professor Humberto Dantas. Por favor, produção. Aqui, doutor Luiz, temos uma mensagem de um internauta, Guilherme. Ele está perguntando se o programa é ao vivo e se não vão ler as mensagens dos internautas. Então, estamos aqui lendo as mensagens já. Aqui a Ana Paula está perguntando se roubar significa prisão, por que os governantes não estão atrás das grades? Temos aqui a Silvana perguntando se vamos ler as mensagens. Temos aqui Guilherme de Santos SP, que é uma dúvida. Como verificar se meu título foi cancelado? Olha, vamos responder então as duas perguntas. Primeiro a questão do roubo, né? Roubo é uma coisa um pouco complexa demais, né? Roubar tem uma coisa aqui em cima, eu roubo ela. Na vida pública isso é muito mais complexo, as questões não são assim tão simples. Então a gente entra nessa questão da justiça, né? Quer dizer, vai ter que provar, vai ter que estabelecer um inquérito, existe lá uma arena privilegiada para os detentores de cargos públicos e etc. Então as coisas não são tão simples assim. Na questão do título, teria que entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, no caso Guilherme de Santos, ele é de São Paulo, né? Então tre-sp.gov.br, e lá você tem um mecanismo para verificação da validade do seu título, Guilherme. Então, a internet, né, aproveitando que a gente está num programa
que é mostrado pela internet, né? Então você já tem pleno domínio aí da arte da internet, pode entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que você consegue conferir se o seu título está validado ou não. Temos mais perguntas, produção? Temos sim aqui, doutor Luiz. Jorge de Tangará está perguntando qual a diferença do voto nulo do voto em branco. Não há mais, em termos de contabilidade, não há mais grande diferença. Quer dizer, essencialmente não há qualquer diferença. Os dois são considerados votos inválidos. E aqui a Valéria. Desculpa, só para esclarecer, na urna eletrônica, professor, como é que se diferencia qual que é o voto em branco e qual que é o voto nulo? Existe uma tecla para o voto em branco, né, que é uma tecla branca, né, sugestiva, né, escrito branco, e o voto nulo pode ser dado em qualquer número que não corresponda ao número de um partido ou de um candidato. Para que não fique qualquer tipo de dúvida, o 99 seria o grande indicado aí. Mais perguntas, produção? Aqui a Valéria de São Paulo quer saber se, na sua opinião, você acha que os artistas que se candidatam conseguem fazer algum trabalho em prol da sociedade, ou acha que para ser político precisa ter uma experiência e ser só político? Não, aí a gente estaria passando por cima de um princípio básico da democracia. Quer dizer, um advogado pode ser um bom representante, um cientista político pode ser um bom representante, um artista de teatro, um artista de cinema, de novela, um pipoqueiro, uma pessoa que trabalha no setor de faxina, um presidente de uma empresa, qualquer brasileiro alfabetizado, né, respeitando determinados critérios de idade, inclusive nós vimos aí na matéria inicial, 18 anos vereador, 21 prefeito e deputado, 30 governador, 35 senador e presidente, e tendo um ano de filiação partidária, pode ser candidato e pode ser um bom representante. Agora, a gente sabe que tem muita gente que se aproveita da imagem, da valorização da sua imagem, para se lançar candidato sem grandes ideias. E o pior, o eleitorado vai lá e afirma o cara, confirma o sujeito. Então a gente tem um problema aí. Produção, mais uma última pergunta, o nosso tempo está se esgotando. Depois eu pediria que a produção encaminhasse as perguntas para o professor Humberto Dantas, se puder respondê-las diretamente aos internautas. Por favor, produção. Aqui, doutor Luiz, a Thaís está perguntando o que é voto de legenda. Existem dois tipos de eleições, as eleições proporcionais e as eleições majoritárias. Nas eleições majoritárias você escolhe o presidente da República, o governador de estado, o prefeito da cidade e o senador. Aqui você vota na pessoa, né, que é representada pelo número do seu partido. Ponto. Na eleição proporcional você tem candidatos, né, mas você também pode, ao invés de escolher pontualmente um candidato, você escolhe o partido desse candidato. Para quem vai esse voto? Esse voto entra no cômputo geral dos votos que vão para aquele partido ou para os partidos que estão aliados e para todos os candidatos daquela coligação ou só daquele partido. Então o voto da legenda é o voto só no partido na eleição proporcional. Professor Humberto Dantas, estamos chegando aqui ao final do programa Jurídico News. Gostaria que fizesse os esclarecimentos finais em relação ao nosso assunto, nosso tema da semana. Olha, primeiro, lamentar, né? O tempo passa muito rápido. A gente vem aqui com uma ideia, uma hora passa muito rápido. Queria agradecer, Luiz, queria te parabenizar pelo programa. É muito importante a gente levar para os nossos internautas, para os nossos espectadores, enfim, um pouco desse debate acerca de como funciona a política. Eu queria deixar muito claro para quem está nos assistindo. Não acredite naquela ideia de que política não se discute. Não acredite na ideia de que política é chata, que política não presta, que política não serve. A política, ela determina absolutamente todos os passos e todas as questões relacionadas ao seu bem-estar. A educação, a saúde, o emprego, o trabalho, o transporte, a segurança, o meio ambiente, enfim, tudo isso tem uma relação direta com a política. Né? Dizem que o Brasil é tão importante ou tão valoroso quanto o seu voto. Se a gente tiver isso mesmo como uma consciência, se nós tivermos essa capacidade de compreender efetivamente essa frase, eu acho que a gente tem muito que mudar esse país. Estamos distantes, mas estamos no caminho. Professor Humberto Dantas, gostaria de deixar um e-mail, um telefone para o internauta poder encaminhar alguma pergunta, alguma dúvida, ou para contato, se quiser contratar os serviços do professor? Olha, eu convidaria todos a visitarem primeiro o site do Movimento Voto Consciente, que é o www.votoconsciente.org.br.
Também convidaria a acessarem o www.oficinamunicipal.org.br. O Voto Consciente é uma ONG que fala de fiscalização do Poder Legislativo, e a Oficina Municipal é uma ONG que tem vários cursos para justamente a gente conseguir criar essa consciência coletiva em torno da questão das questões de ordem política. Ambas as organizações suprapartidárias, sem vínculo com qualquer organização partidária, apesar de, obviamente, respeitar todas. Em ambas esses endereços é possível encontrar contatos, e esses contatos certamente serão encaminhados a mim. Queria agradecer muito aí, e todo contato que chegar a gente vai responder. Nós gostaríamos aqui de agradecer a presença do professor Humberto Dantas no nosso Jurídico News desta data. Gostaríamos de dizer que estamos sempre à disposição para, quando quiser, voltar aqui a prestigiar o nosso programa. Gostaria de agradecer a todos os internautas que estão nos assistindo e nos desculpar por aqueles que não pudemos responder às suas perguntas de hoje, mas que serão respondidas pelo professor. E dizer que na próxima semana, quarta-feira, 22 horas, estaremos de novo aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Boa noite. Oi, eu sou o Márcio Garcia e estou aqui para falar para vocês sobre o Vídeo Pro, uma fantástica e revolucionária